Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Estamos na antecâmara de voltarmos às mesas de voto e mostrarmos, expressar o nosso desejo, a nossa vontade e aquilo que é o nosso entendimento de quem pode ou não dar as respostas que esperamos. Desta feita não para a Assembleia da República Portuguesa, mas sim para a Europa. E, indo nesta sequência de programas, temos convidado todos os partidos com e sem assento parlamentar. Hoje vamos receber um partido que ouvimos pela primeira vez quando não tinha ninguém, depois ouvimos quando já tinha uma pessoa, e voltamos agora para ouvir um partido que, na Assembleia Portuguesa, já tem um grupo parlamentar. Estou a falar do LIVRE, que vem representado pelo Tomás Cardoso Pereira. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui connosco. Antes de mais, parabéns pelas eleições de março passado. De facto, sair de ter um deputado único e ter agora um grupo parlamentar é, de facto, de se dar os parabéns. Estas eleições, obviamente, têm uma envolvência diferente. E a primeira pergunta que eu gostava de colocar é, obviamente, que a Europa é que o LIVRE quer, vê e acha que deve trabalhar em prol dessa Europa. Obrigado, João, e obrigado pelo convite. Obrigado ao João e à Curiacos TV e ao Isto é o Povo a Falar. O LIVRE aborda estas eleições europeias com a mesma importância que sempre lhes deu. Para o LIVRE, as eleições europeias são umas eleições primordiais. Nas eleições europeias discute-se muito daquilo que tem impacto no dia-a-dia nas nossas vidas. E, portanto, a pergunta faz todo o sentido, porque não é de todo irrelevante perceber que a Europa querem os partidos, os vários partidos que se apresentam em eleições no próximo dia 9 de junho. E a pergunta faz ainda mais sentido quando nós temos um histórico em Portugal tradicional de, nas eleições europeias, estarmos muito presos a discussões sobre assuntos que têm pouco a ver com as eleições europeias. Obviamente que o que acontece em Portugal, porque Portugal também é a Europa, muitas vezes parece que os partidos e os candidatos também ou parece que não é a Europa, pronto, olhando para certas áreas. Parece que se esquecem e dizem, quando eu for para a Europa vou fazer isto e aquilo. Não, nós já estamos na Europa e aquilo que acontece aqui está a acontecer na União Europeia, e aquilo que acontece nos restantes Estados-membros da União Europeia e noutros pontos da Europa afeta muito as nossas vidas, por muito que nós no nosso dia-a-dia não nos apercebamos. E a resposta concreta à sua pergunta, aquilo que o LIVRE quer é uma Europa mais justa, mais solidária, mais democrática, mais coesa e mais integrada. Que isso é um grande debate também historicamente no seio de vários países europeus e no seio da própria União Europeia. Até que ponto é que deve ir a integração europeia? Se mais integração é melhor? Se já fomos longe demais? Se está bom assim? Se devemos alargar a União Europeia a outros países? Isso também é um debate que está muito na atualidade, o alargamento a vários países de leste. E aquela que é a posição do LIVRE é que integração europeia é uma coisa que não é necessariamente inerentemente boa, mas nós, no contexto atual, no contexto geopolítico que temos, consideramos que mais integração europeia seria benéfico para a União Europeia, para Portugal e para os portugueses também, e para a posição e o papel que a União Europeia desempenha no mundo. Quando nós vemos o contexto geopolítico atual com três grandes blocos, temos, de um lado, a China e a Rússia, de certa maneira, como parte de um bloco muitas vezes não muito coeso, mas mais autoritário. Nós vemos isso com aquilo que foi a invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, já com acontecimentos graves antes disso, mas com uma invasão concreta no terreno a 24 de fevereiro de 2022 pela parte da Rússia de Putin. Vemos muitas daquelas que são as posições da China no contexto internacional e algum autoritarismo que está latente e inerente a elas. Temos, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos, onde corremos o risco de já este ano ter novamente Donald Trump de volta à Casa Branca e com todas as implicações geopolíticas que isso também tem, nomeadamente a visão que Donald Trump tem da NATO, e temos um terceiro bloco que é a União Europeia. E neste contexto geopolítico, neste panorama internacional, é ainda mais importante do que aquilo que já seria a União Europeia afirmar-se como um espaço de democracia, de liberdade e de direitos humanos. E essa é a visão que a Europa tem. Donald Trump pode não ser democraticamente eleito? Não, eu acho que Donald Trump, se for eleito
da maneira como ocorrem as eleições americanas, normalmente terá tido uma vitória democrática, legítima, tal como teve em 2016, já esteve na Casa Branca. Aquilo que eu digo é que Donald Trump pode ter uma abordagem ao contexto internacional que lança desafios muito grandes à Europa e que, se a Europa não estiver unida e mais integrada, pode pôr algum daquilo que é o bem-estar tradicional na União Europeia, enquanto espaço de democracia, liberdade e direitos humanos, pode pôr isso em causa. Mas, por exemplo, e tentando analisar, de facto, a parte de geopolítica, porque é muito importante, porque há muitos países que sentem que têm que responder em bloco, porque fazem parte de um bloco que é a União Europeia, e têm perdido, de alguma forma, pontes que existiam com outros países. E Portugal é um deles, porque Portugal tem 900 anos de história, por exemplo. Olhando para este novo bloco em que vemos os BRICS, que envolve países como a África do Sul, inclusive, é país com quem nós temos relações... O Brasil? O Brasil... Não achas que há, de facto, aqui uma mudança geopolítica? Ou seja, determinados países que, durante algum tempo, olharam única e exclusivamente para a Europa como um farol para determinados princípios e começam a achar, espera aí, nós não temos que ser subservientes a ninguém, podemos também ir desenvolvendo, digamos, outras parcerias? Sim, claro que podemos e devemos ir desenvolvendo outras parcerias e eu creio que aquilo que foi o momento histórico unipolar em que os Estados Unidos determinavam tudo aquilo que era a política internacional, teve muitos problemas. E nós estamos a sofrer muitas das consequências que nós estamos a sentir agora na pele, prende-se com esse momento unipolar que tivemos ali, desde a queda do Muro de Berlim, digamos assim. Há vantagens no multilateralismo. Eu acho que o multilateralismo tem potencial de trazer um espaço político internacional mais democrático, mais participado e que seja mais justo para todos os povos do mundo e não apenas para aquilo que tradicionalmente se descreve como sendo o Ocidente. Mas também tem riscos. E é importante acautelar esses riscos e aquilo que eu digo é que esses riscos são exacerbados, tendo em conta as lideranças que temos atualmente, tanto na Rússia e na China, como uma liderança potencial nos Estados Unidos, como seria a de Donald Trump. Mas, por exemplo, a guerra de Trump foi uma guerra tarifária. E isto é a Europa. E estamos a falar da Europa, as pessoas podem não entender. E eu dizia num programa recentemente que provavelmente o queijo francês e os vinhos vão aumentar caso Donald Trump ganhe. Mas a ideia com que ficámos daqueles anos da administração Trump é de uma ideia de tentar, de alguma forma, evitar conflitos armados. E, no entanto, aquilo que acontece com a administração Biden é um conflito armado, que não estou a dizer que possa ter sido ou não provocado por Biden, não é isso que está em questão, mas que a paz em si e o diálogo não é o que está em cima da mesa. Eu acho que aquilo que vemos da política internacional de Donald Trump não é uma questão de evitar conflitos armados, é uma questão de... Ele resumiu isso no seu próprio slogan de campanha de 2016, America First, América primeiro, e isso tem-se traduzido até em mais do que America First, tem-se traduzido em America Only. Somente a América, os Estados Unidos da América importam a Donald Trump. Obviamente que conflitos internacionais e guerras, e muitas delas para as quais os Estados Unidos têm tido um papel negativo, lembramos do Iraque, por exemplo. E com outras administrações. Com outras administrações, não ponho isso minimamente em causa. Agora, eu temo que quando Donald Trump regressa à Casa Branca, aquilo que teremos na Ucrânia será um corte do apoio dos Estados Unidos àquela que é a resistência da Ucrânia, que a União Europeia tem apoiado, os Estados Unidos também, e no meu entender do LIVRE, devem continuar a apoiar. Aquilo que eu temo é que quando Donald Trump haja um recuo grave nesse apoio à Ucrânia e que se permita à Rússia de Putin ter uma vitória concreta no terreno e uma vitória também do ponto de vista moral no palco internacional. Seria necessário que esses acordos... Isso é um risco tremendo para a União Europeia. Seria necessário que esses acordos que estão a ser feitos agora se mantivessem caso a administração Trump seja a administração de futuro nos Estados Unidos. Mas isto levanta outra questão, que é os Estados Unidos têm toda a legitimidade de pedir aos parceiros da NATO que cumpram com as suas metas de PIB para a defesa, ou não? Tem essa legitimidade, é aquilo que está na Carta da NATO. Podemos dizer, e eu tenho uma posição ligeiramente diferente em relação a isso, podemos dizer que aquilo que está na Carta da NATO é um exagero, que gastar 2% do PIB e ser 2% do PIB para todos os países... Isso é outra coisa. Sim, pronto, mas aí é outra discussão. Aquilo que efetivamente está são os 2% do PIB e, portanto, obviamente que estando isso acordado, há legitimidade para pedir esse valor aos Estados-membros. Agora, aquilo que também deveria haver, e eu não creio que vá haver essa flexibilidade com Donald Trump, ao contrário daquilo que tem havido com outras administrações americanas, é perceber aquela que é
a realidade no palco geopolítico atual, nomeadamente na Ucrânia, também na instabilidade no Médio Oriente, com a retaliação israelita sobre a Palestina, na sequência do hediondo ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro. Eu acho que é importante haver alguma flexibilidade aí da parte daquela que historicamente foi a potência liderante do Ocidente, dos Estados Unidos, nesse contexto, e perceber que é uma contrapartida, uma retaliação tão exagerada, dizer que temos o povo ucraniano a morrer, literalmente, morrem pessoas, morrem famílias, morrem crianças, todos os dias na Ucrânia. E aquilo que Donald Trump diz é não posso dar apoio porque a Dinamarca não dá 2% do PIB para a NATO. Quer dizer, é uma retaliação tão exagerada, tão desumana perante aquilo que é países não contribuírem com todos os fundos que deviam, que eu acho que seria um recuo tremendo ter Donald Trump na Casa Branca. Mas estamos a falar um bocadinho dos Estados Unidos, se calhar não queria voltar à União Europeia, porque esta questão da Ucrânia é importante no palco internacional, mas também é muito importante para a União Europeia. Aquilo que se está a travar agora na Ucrânia, obviamente que em primeiro lugar devemos pensar nas vidas humanas que estão a ser perdidas, no povo ucraniano que está a ver a sua soberania, a sua liberdade e a sua independência posta em causa, mas também é uma guerra, digamos, é uma batalha também pela alma da União Europeia, porque se a União Europeia não consegue estar unida no apoio à Ucrânia contra um projeto autoritário que tem nas suas fronteiras, isso também põe em causa a tal integração e a tal avanço na integração europeia de que eu estava a falar antes. E é muito importante que a União Europeia consiga falar uma só voz, e isso é um problema que a União Europeia tem em matérias internacionais. É necessária unanimidade em algumas matérias de política internacional no Conselho Europeu, e isso implica que a União Europeia não se possa posicionar de uma maneira firme e clara em relação a alguns destes assuntos. E era importante que conseguisse, e por isso uma das propostas do LIVRE é acabar com aquilo que de facto é um veto no Conselho Europeu, a que haja um posicionamento da União Europeia sobre matérias de política internacional. Não achas que isso pode acelerar a saída de alguns Estados-membros? Não creio que possa acelerar a saída de alguns Estados-membros, porque acho que a saída de alguns Estados-membros não está a ser travada, necessariamente. Nós vimos que o Reino Unido, que historicamente não é um país que possa ser considerado desalinhado do tal eixo atlântico ocidental tradicional, teve todas as condições para sair da União Europeia, tanto que saiu. Aliás, isso foi estranhamente celebrado por alguns partidos na altura, inclusivamente à esquerda, e acho que isso é criticável, até porque nós vemos hoje as consequências daquilo que foi o Brexit, não só para a União Europeia, foi obviamente negativo para a União Europeia, mas para o próprio Reino Unido. Mas isto não achas que significa que o projeto europeu necessita também ele de uma revisão? Eu acho que o projeto europeu precisa de se estar a rever constantemente e consistentemente, e de se estar a atualizar e de se adaptar àquilo que é o contexto internacional e o contexto da própria União Europeia e dos seus Estados-membros. A revisão dos tratados da União Europeia, que é a maneira de concretizar essa revisão da União Europeia, estava em cima da mesa até há bem pouco tempo. Agora, felizmente ou infelizmente, com várias outras questões na ordem do dia, algumas delas estávamos a falar delas antes, essa revisão dos tratados parece que fica um bocadinho para segundo plano. E eu tenho uma visão que tem dois eixos em relação a isso. O primeiro, e perdoa-me a piada, não há nenhum bom federalista que não goste de uma revisão de tratados, e eu, como federalista que sou, gosto de revisões de tratados, tanto pelo potencial que tem de melhorar a vida das pessoas e a arquitetura da União Europeia, como pela revisão de tratados em si, mas isso não interessa. O de Westfália não trouxe só alegrias, não é? Sim, mas aqui falando dos tratados da União Europeia, da arquitetura da União Europeia, e creio que há muitos avanços que podem ser feitos e que poderiam ser feitos havendo uma revisão dos tratados. Normalmente falamos de harmonização fiscal e de permitir que a União Europeia estivesse mais integrada do ponto de vista fiscal e não permitisse tanta competitividade que roça, se calhar, já o desleal entre Estados-membros da União Europeia. Sim, fala-se muito que aquilo que acontece na Irlanda é quase... Sim, e mesmo nos Países Baixos, no Luxemburgo. Nós temos aquilo que pode ser considerado um paraíso fiscal em Portugal, e as pessoas muitas vezes nem se apercebem, na Zona Franca da Madeira. Também tem um regime fiscal que pode ser considerado um paraíso fiscal. E em várias outras matérias, uma revisão de tratados poderia ser positiva para melhorar aquilo que é a arquitetura europeia e aquilo que é a União Europeia. Por outro lado, os nossos tratados, os tratados da União Europeia, já têm muita coisa que não está a ser aproveitada nem utilizada e que poderia melhorar aquilo que é a integração da União Europeia e a participação dos Estados-membros nela. Falámos de defesa, há bocadinho, falámos da NATO. Eu creio que é a cláusula 7, o número 7 do artigo 42 ou do 41 do Tratado da União Europeia, tem uma formulação que permite uma organização de uma comunidade de defesa europeia
e é uma formulação que é... Sem ser um exército, sem estarmos a falar necessariamente de um exército, mas que permitiria, por exemplo, interoperabilidade de equipamentos militares entre os vários países europeus, melhoria da infraestrutura militar, tanto no terreno como de cibersegurança, que é um dos palcos onde é travada a guerra no século XXI, permitiria uma série de avanços sem depender da NATO, e isso já está nos tratados. Não é preciso rever os tratados para ir mais longe neste departamento. Temos também outras cláusulas de igualdade, por exemplo, no artigo 151 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, já temos uma previsão, há muitos anos, historicamente, que proíbe discriminação salarial com base no género no seio da União Europeia. E nós continuamos a ver que as mulheres na União Europeia ganham, em média, isto é um número que é difícil de avaliar, mas ganham em média menos 13% do que os homens transversalmente. E, portanto, nós temos muitas previsões nos nossos tratados que conseguiram antever alguns problemas que estamos agora a ter, no passado conseguiram antever alguns problemas que estamos agora a ter, e que, se arranjarmos os mecanismos para as cumprir e se as aproveitarmos, nos darão imediatamente uma melhor União Europeia, uma União Europeia mais integrada, mais democrática, mais coesa, sem que para isso seja necessária uma revisão dos tratados. Estamos a conversar com o Tomás Cardoso Pereira, que está aqui em representação do LIVRE, ainda, e porque a economia é incontornável também não falarmos da China. Algo que Pequim diz é que a União Europeia sempre esteve muito confortável enquanto deslocalizou as suas fábricas para lá. E agora que as marcas chinesas são competitivas, a União Europeia fica protecionista. Terá a União Europeia 2 pesos e 2 medidas? Também necessita rever algum desse posicionamento? Não é só a União Europeia, historicamente todo o Ocidente, no qual a União Europeia está incluída, naturalmente. Pode-se dizer que houve, no passado recente, se calhar hipocrisia é uma palavra um bocadinho forte, mas houve alguma da parte do Ocidente, sim, de algum aproveitamento daquilo que era mão de obra barata em países do Sudeste Asiático e de outras partes do mundo, aproveitamento dessa mão de obra barata para as estruturas produtivas e as cadeias de produção no Ocidente. Obviamente que sim, e isso gerou muitos problemas, tanto nos países que providenciavam essa mão de obra barata, como agora no próprio Ocidente. Alguns dos problemas que tu referiste agora. Agora vemos uma postura mais protecionista na União Europeia, mas nos Estados Unidos também, e sobretudo até se calhar nos Estados Unidos, porque isso sugou, de certa forma, aquilo que era a capacidade industrial de alguns destes países, e isso agora está a ter repercussões económicas, teve repercussões de emprego até há bem pouco tempo, isso tem vindo a ser corrigido, e, portanto, obviamente que aí houve erros. Mas não crees que isso legitima depois esses blocos económicos dizerem, ok, porque Pequim não diz que quer deixar de trabalhar com a União Europeia, como é óbvio, somos um mercado também bastante importante para eles, mas procuram novos mercados e, acima de tudo, continuam numa tendência de dizer que a União Europeia não está, a defender aquilo que sempre defendeu, que é um mercado livre. Sim, eu acho que essa questão é bastante complexa, acho que tem várias dimensões. Em primeiro lugar, acho que aquilo que a União Europeia definiu como mercado livre e que aplicou como mercado livre nas suas regras internas, também tem os seus problemas e também tem os seus problemas de coesão interna e dentro do próprio mercado único, as assimetrias que isso gerou entre os países, sobretudo entre os países da periferia da União Europeia e do sul da União Europeia em particular, com países mais do centro e do norte da União Europeia. E, portanto, vemos aí os problemas também de ter um mercado completamente livre. Obviamente que a relação entre a China e a União Europeia, e incluindo também o resto do Ocidente, tem momentos de tensão por coisas que foram feitas e ditas relativamente a questões económicas que estavas a mencionar, e onde nem sempre o papel do Ocidente foi, digamos, o mais correto na abordagem. Agora, aquilo que nós temos na China é um problema de ordem maior, porque não é um problema apenas de ordem económica, é um problema de democracia e de direitos humanos. E, portanto, aquilo que é a ação desse bloco e de Pequim e da China, sobretudo, tem problemas que são de uma ordem superior à ordem económica. Quer dizer, quando temos questões de direitos, quando estamos a falar de questões de direitos humanos e de democracia, quando é isso que está em causa, isso, no meu entender, no entender do LIVRE, está acima de questões de ordem económica. E há uma situação relacionada com a China, que gera, obviamente, muita preocupação, e estou a falar de Taiwan, e veremos até que ponto é que escalará a atenção. Dava todo um programa, não é? Mas pronto, dava todo um outro programa. Vamos passar aqui para outro tema. É só porque é importante as pessoas também entenderem que, obviamente,
é a União Europeia que vai ser, digamos, o principal interlocutor também com o resto do mundo, como é óbvio. Vocês falam de construir uma União Europeia mais democrática e representativa. Uma das coisas que as pessoas se queixam é que, de facto, não sabem o que é que um deputado europeu faz, não sabem que decisões é que são tomadas. Haverá responsabilidade dos partidos do arco da governação neste afastamento dos cidadãos portugueses daquilo que é a realidade do trabalho que é feito na União Europeia? As responsabilidades aí podem ser distribuídas por quase todos os intervenientes relacionados com essa questão. Claro. Quer dizer, obviamente que há a responsabilidade dos partidos mais tradicionais que sempre, aliás, tiveram... Fala-se muito de, para Bruxelas, vão os nomes ou os quadros mais periféricos dos partidos, ou vão os nomes que são mais desconfortáveis ou que fazem uma posição mais desconfortável. Desta vez parece que não. Desta vez isso tem sido diferente, mas historicamente tem sido um bocadinho assim. E isso também mostra muita daquela que é a abordagem dos partidos tradicionais em relação à Europa e ao Parlamento Europeu. Depois há o problema de o Parlamento Europeu não ter iniciativa legislativa. Isto é uma coisa de que muitas vezes as pessoas não se apercebem, porque também não é falado, também não é bem comunicado, digamos assim, mas o Parlamento Europeu não tem capacidade de produzir leis. Só a Comissão Europeia e o Conselho Europeu é que têm capacidade o Conselho da União Europeia é que tem capacidade de produzir leis. O Parlamento Europeu apenas trabalha sobre elas e pode alterá-las e apresentar emendas em relação a isso. E, portanto, nós temos um Parlamento que é dos mais importantes do mundo, digamos assim, e que não tem capacidade de iniciativa legislativa, também cria aqui uma dinâmica de afastamento, porque aquilo que nós no livro chamamos, e que o Rui Tavares cunhou a expressão de maneira bastante ilustrativa, aquilo que são os objetos de desejo político, aquilo que as pessoas veem a ser comunicado e que percebem como é que melhora a sua vida, isso não vem diretamente do Parlamento Europeu. Não é o Parlamento Europeu que produz, pelo menos, a totalidade destes objetos de desejo político. E isso, obviamente, se uma pessoa comum que não acompanha estas dinâmicas no seu dia-a-dia, não percebem que é que um certo organismo, uma certa instituição, ajuda a melhorar a sua vida, obviamente que se cria uma dinâmica de afastamento. E depois, terceiro e último eixo, existe... muito poucas coisas são feitas, tanto pelos partidos tradicionais, como pela comunicação social, como pelas próprias instituições europeias. Tudo isso tem melhorado um bocadinho nos últimos anos, há bocadinho até comentámos, eu acho que este ciclo de eleições europeias, daqueles que eu me lembro, tem sido o menos mau de todos. Mas já viste o trabalho que faz o Francisco, do 230, por exemplo? Sim, é um trabalho de tentar, de facto... Esse tipo de projetos, eu conheço o Francisco e conheço o 230, e de facto é um projeto extraordinário de aproximação daquilo que são as decisões políticas e a atividade política das pessoas, mas continua a ser muito poucas as iniciativas desse género. São iniciativas vindas de cidadãos, de entidades individuais. E devia vir do Estado? Não sei se deveria vir do próprio Estado, mas neste caso das instituições europeias, certamente. Okay. E obviamente que há alguns desses projetos, obviamente que as instituições europeias já se aperceberam deste problema e têm feito vários projetos ao longo dos últimos anos para tentar aproximar mais aquilo que são as instituições europeias das pessoas, mas a distância continua a ser muito grande. E nesse aspecto o LIVRE propõe de facto uma maior proximidade? Sim, obviamente uma maior proximidade entre aquilo que é a política europeia e os nossos concidadãos. Isso faz-se usando muitas das ferramentas que estão ao dispor no Parlamento Europeu, mas também tendo consciência deste problema e tendo os representantes do LIVRE, esperamos ter representantes no Parlamento Europeu já a partir do próximo dia 9 de junho, sabendo que isto é um dos maiores problemas que nós temos em termos de aproximação da política europeia às pessoas e tomando medidas para corrigir, fazendo, por exemplo, jornadas parlamentares conjuntas. É uma proposta que vamos lançar de ter os deputados que temos no Parlamento Nacional, na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, junto das pessoas, em terras fora dos grandes centros urbanos, a fazer debates, mesas redondas, visitas, exposições, onde se mostrará um pouco daquilo que é a atividade política, tanto do LIVRE como do Parlamento Europeu e da Assembleia da República, junto de pessoas que, tradicionalmente, no seu dia-a-dia, e muito bem, não têm... Não estão envolvidas nestas dinâmicas e não têm esta proximidade. Mas isso
compete aos representantes políticos, aos partidos políticos e aos decisores políticos levar junto das pessoas. Muito bem. Tomás, obviamente as questões ecológicas também são um dos grandes eixos do LIVRE. Vocês falam em tornar uma União Europeia mais verde e sustentável. Voltam a falar no Acordo de Paris. Quanto é que os cidadãos europeus necessitam entender que as políticas têm que, de facto, defender a biodiversidade e aquilo que nós temos enquanto planeta? Nós no LIVRE temos uma máxima que procuramos seguir em relação a questões de ecologia, de transição ecológica e transição energética, que é esta transição ecológica que nós temos mesmo de fazer por questões de ambiente, de saúde do planeta, digamos assim. Esta transição ecológica é feita com as pessoas e não contra as pessoas. E muitas vezes há um certo erro de onerar demasiado aquilo que são as pessoas comuns, na necessidade de fazer esta transição ecológica, quando esta transição ecológica, os recursos para a fazer podem ter várias dinâmicas simbióticas e positivas. Nós propomos, por exemplo, um novo Pacto Verde, com uma abrangência económica grande, estamos a falar de 500 mil milhões de euros ao longo de 10 anos, e que permitirá não só fazer a transição ecológica, como ao mesmo tempo aproveitar aquilo que são as indústrias verdes e a economia verde, que é uma economia de alto valor acrescentado, qualificada, que paga salários dignos e que pode dar emprego a muitas pessoas. Estima-se nos próximos 10 anos só o setor das energias renováveis, apenas uma parte dele trará 1 milhão de novos empregos na União Europeia. E, portanto, apostar nesta indústria verde, nesta economia verde, permite transitar a economia portuguesa e da União Europeia no geral para setores de mais valor acrescentado, que geram mais valor, que pagam melhores salários, que não deixam ninguém para trás e que permitirão ajudar também a que Portugal se transforme numa economia do conhecimento, mas também da descarbonização, gerando também ligações que hoje em dia se calhar não acontecem tanto quanto deveriam, nomeadamente entre o setor público, a academia e o setor privado, onde podemos incorporar mais conhecimento naquilo que são as nossas estruturas económicas e produtivas, porque a introdução desse conhecimento nas nossas cadeias económicas e nas nossas estruturas de produção gera valor acrescentado. Mas posso deixar aqui um desafio, claro, Tomás, é que, por exemplo, Portugal liderou as renováveis, mas infelizmente em termos de eletricidade nós não sentimos nas nossas casas que, de facto, temos uma energia mais barata. E é precisamente por isso que o LIVRE propõe, por exemplo, o programa 3C, Casa, Conforto e Clima, que já foi aprovado na Assembleia da República, tem uma dotação de 140 milhões de euros, que corresponde a 20% do programa REPowerEU, da verba alocada a Portugal, que permite às pessoas isolar melhor as suas casas. Isso baixa a fatura da energia, porque torna a casa mais eficiente energeticamente. Ao mesmo tempo, ajuda a combater as alterações climáticas, porque ficamos menos dependentes e a usar menos combustíveis fósseis no aquecimento das nossas casas e na produção de energia. E já agora, voltando ao primeiro assunto, também permite que a União Europeia fique menos dependente de combustíveis fósseis, que estão geralmente muito dominados por regimes autocráticos na periferia da Europa, às portas da Europa e um pouco por todo o mundo. E, portanto, é com este tipo de propostas introduzidas num novo Pacto Verde, que tenha também uma visão abrangente, um pilar social num Pacto Verde, que tenha uma visão de criação de emprego, mas não de qualquer emprego, assentem setores que, se calhar, a economia portuguesa está tradicionalmente mais dependente deles, mas que não trazem grande valor acrescentado, restauração, turismo, criar empregos em setores com mais valor acrescentado e que permitam, ao mesmo tempo, combater as alterações climáticas e promover esta transição ecológica de que precisamos, mas essencial. E é possível fazer isso, só para concluir o raciocínio, é possível fazer isso reduzindo também a fatura da eletricidade para as pessoas e dando-lhes melhores condições de vida no geral. Porque, por exemplo, neste momento eu li numa notícia que a energia está em mínimos históricos, mas a verdade é que não chega à fatura do cidadão. O cidadão não sente isso na sua fatura, por causa do desenho que foi as feed-in tariffs e uma série de outras coisas. E a minha questão é, para que liderar uma transição se depois um país como Portugal, com falta de convergência económica,
têm que estar as famílias a pagar uma fatura de energia muito alta. Recordo que ainda o ano passado e há 2 anos era dos países onde de inverno as pessoas menos possibilidade tinham de aquecer as suas casas. Portugal... Também tem a ver com a construção, claro, é óbvio, não é? Mas Portugal é o país da Europa Ocidental onde se passa mais frio em casa e creio que é o segundo da União Europeia, apenas atrás da Bulgária. É por isso que propostas como o programa 3C, que falava antes, são importantes. Obviamente que para esta redução daquilo que é o valor da fatura de eletricidade se sentir no bolso das pessoas, há mais políticas públicas que têm de ser desenhadas e avançadas para que esse alívio possa efetivamente sentir-se. Nós, por exemplo, discutimos há pouco tempo na Assembleia da República e o LIVRE apresentou, aliás, uma proposta nesse sentido para a redução do IVA da eletricidade para 6%. E infelizmente foi rejeitado. Eu creio que houve uma proposta de um outro partido que foi aprovada nesse sentido e que ainda irá à especialidade e a votação final global e, portanto, provavelmente, ou existe a possibilidade de termos essa redução no IVA da fatura da eletricidade a breve trecho, mas infelizmente há uma discussão que não é muito consensual. O cidadão não está preocupado se vem daqui ou se vem dali. Claro, o que interessa é se pagam menos eletricidade ao final do mês, como é óbvio. Mas essa também é a nossa preocupação. E é por isso que nós apoiamos propostas de outro partido que vão no mesmo sentido. E, portanto, nós temos apoiado todas as propostas e continuaremos a apoiar e continuaremos a apresentar propostas novas, inovadoras e que consigam atingir este objetivo de maneira diferente, que ajudem a reduzir a fatura da eletricidade para as pessoas e, ao mesmo tempo, idealmente, a combater as alterações climáticas também. Se nós estivéssemos na década de 80, eu nem te falaria do nuclear. Mas como estamos em 2024, eu vou colocar essa questão. O LIVRE estaria aberto para junto dos parceiros europeus que já utilizam energia nuclear que está substancialmente diferente daquilo que era na década de 80 para equacionar isso. O LIVRE tem toda a abertura para estudar o desenvolvimento e os avanços no campo científico que têm sido... Sim, vocês mencionam a ciência é importante. Sim, claro. E nós sabemos que na investigação científica, no que concerne especificamente ao nuclear, tem havido avanços nos últimos tempos, nomeadamente naquilo que concerne ao nuclear de fusão, que tem potencialidades extraordinárias e que podem ser um salto grande de avanço naquilo que é o desenvolvimento energético da Europa, mas não só, um pouco de todo o mundo. Quanto ao nuclear de fissão, temos bastante mais reservas por todas as implicações que isso tem, tanto ambientais como de segurança, como pelo princípio da precaução e como pelo facto de Portugal não ter infraestrutura para esse tipo de energia, que implicaria um investimento enorme e que não faz sentido quando já temos tanta infraestrutura para renováveis. Portanto, resumindo, a investigação e apoio ao nuclear de fusão que tem a possibilidade de ser uma energia bastante limpa e, ao mesmo tempo... barata. Não sendo, ao início não será barata, mas compensará o investimento. Compensará o investimento. E não vemos isso no nuclear de fissão, tanto na componente ecológica como na componente económica, e, portanto, a nossa posição é mais de acompanhamento daquilo que são os desenvolvimentos científicos nesse campo. Muito bem. Tomás, relativamente àquilo que são os direitos fundamentais na União Europeia, nós nos últimos anos vivemos coisas inusitadas. Jamais na minha vida, eu sou um bocadinho mais velho do que tu, jamais na minha vida pensei que ia ser compulsivamente fechado em casa, jamais na minha vida pensei que a Europa ia passar pela eventualidade de existir censura, jamais na minha vida pensei que a comunicação social chegaria ao ponto a que está a chegar, não só na instrumentalização da mesma, mas como também até na possibilidade de ser o Estado a apoiar a comunicação social. E vocês falam também de uma Europa mais igual e feminista. Não são duas palavras que se auto-excluem. Sendo igual, como é que vai ser feminista? A definição de feminismo é precisamente igualdade entre todas as pessoas. Portanto, no limite isso poderia ser um pleonasmo. Uma Europa mais igual e feminista. Aquilo que nós defendemos é uma igualdade de direitos para todas as pessoas. E tu mencionaste há pouco... Independentemente da sua proveniência, da sua etnia, da sua religião, da sua origem, de tudo. Aquilo que nós queremos é uma igualdade de direitos entre todas as pessoas e isso para nós é uma visão feminista no que concerne à igualdade de género e por isso é que temos isso no nosso programa. Mas, portanto, igualdade de direitos e feminismo, no meu entender, são um pleonasmo. Eu queria só comentar, porque mencionaste muitas coisas na tua pergunta, a questão da comunicação social. Eu acho que a comunicação social atravessa, neste momento, uma crise naquilo que é, à falta de melhor expressão, o seu modelo de negócios. Com o advento da internet e com a pulsão quase
natural que a informação tem para ser livre num espaço digital, aquilo que era o tradicional, vou ali abaixo comprar o jornal, antes de haver internet, e isso era uma forma de financiamento muito importante, para não dizer primordial, da comunicação social, não desapareceu, mas está em mínimos históricos. E, ao mesmo tempo, aquilo que é a pesquisa que as pessoas fazem por informação na internet, há quase a sensação de que é informação que deve ser de livre acesso e que não deve ser paga. E isso gerou um problema no financiamento dos órgãos de comunicação social tradicionais. Alguns adaptaram-se melhor do que outros, mas o setor, enquanto negócio da comunicação social, está a atravessar um problema sério. Eu não sei se é o privado, não sei se é o Estado, que eu não acho que haja uma bala de prata. Agora, eu acho que aquilo que nós não devemos fazer é excluir à partida que o Estado possa ter um papel a desempenhar nisso, da mesma maneira que grupos privados têm tido, concordo ou não, gosto ou não das consequências disso, naquilo que é a atividade dos órgãos de comunicação social. Eu percebo de onde é que vem a tua pergunta, eu imagino que haja quem possa ter, e isso a mim também me preocuparia em tese, o problema de termos um órgão de comunicação social que está dependente do Estado. Mas nós já temos órgãos de comunicação social dependentes de privados, que também têm interesses. E temos um dependente do Estado também, diga-se de passagem, temos. Não é? E que não são independentes de interesses. Mas a questão é, de facto, a salvaguarda. E sabes que um dos problemas, É até na União Europeia, é os reguladores. Sim, Se os reguladores funcionassem... Exatamente. Pronto. Acho que é muito importante nós termos uma entidade para a regulação da comunicação social que seja mais forte, tanto em termos de recursos humanos como de recursos financeiros. Acho que devemos também confiar naquilo que historicamente tem sido o papel da comunicação social, de escrutínio, de quarto poder, de escrutínio daquilo que é a atividade democrática, e acho que, sobretudo, não devemos abordar este assunto com uma postura ativa e interventiva, porque podemos não nos aperceber no nosso dia-a-dia, mas a comunicação social desempenha um papel fundamental naquilo que é o nosso regime. E agora com a inteligência artificial, não é à porta, já sala. Sim. E basta dizer que eu no outro dia eu estava a ver, aparecia uma conferência de imprensa de um jogador de basquete que eu acompanho, eu joguei basquete muitos anos, e só depois é que eu achei, como é que ele é capaz de estar a dizer essas coisas? Depois é que eu olhei... Era um deepfake. E era um deepfake. E isso é um desafio que está, de facto, aqui à porta. Eu não posso também mencionar a União Europeia e a sociedade europeia sem mencionar os fenómenos migratórios. Qual é a posição do LIVRE? Houve agora uma tomada de decisão recente do governo português. E lá está, não sendo as eleições para este Parlamento Nacional, obviamente estes fluxos migratórios dizem muito à União Europeia. Claro, e também temos a discussão das migrações, também tem estado muito viva nesta campanha eleitoral e é um assunto que obviamente tem uma escala maior do que Portugal e tem uma escala europeia, obviamente. Aquilo que o Governo apresentou é um programa para eleitor de direito a ver. Porque é um programa que faz muitas proclamações em relação à migração, às imigrações. É um programa que tem muitas cedências à extrema-direita e tem como objetivo, percebe-se da parte do Governo, tentar recuperar alguns eleitores da extrema-direita, acenando com aquilo que são algumas das bandeiras tradicionais da extrema-direita. Mas eu não acredito que nenhum Ministro da Economia olhe para aquele programa, e não acredito que o Ministro da Economia deste Governo olhe para aquele programa e considere que é um programa que, vai resolver alguma coisa, 2, vai ser bom para a economia portuguesa. E isto, falando das questões económicas. Mas antes disso, vêm questões até de estamos no risco de instrumentalizar o imigrante. Exato, isso que este programa faz. É isso que este programa faz. Este programa do Governo. Este programa não é o televisão, é o programa do Governo. Não é este programa de televisão, é o programa... Este plano do Governo para as migrações, sim, é importante fazer essa clarificação, tem uma abordagem completamente securitária, por um lado, da imigração, e utilitária, economicista, se quiseres, daquilo que é a imigração. E nós, obviamente que isto temos de ser pragmáticos e reconhecer que, obviamente, os fenómenos migratórios têm implicações tanto de economia, de segurança, nem tanto. Mas, por outro lado, também temos de aplicar aqui um princípio de humanismo, sobretudo quando falamos de migrações que são forçadas, de refugiados. E, portanto, aquilo que este Governo tem apresentado no que toca às migrações. Aquilo que é o Pacto de Migrações e Asilo da União Europeia, que tem cláusulas que nós consideramos completamente desumanas, que prevêem a detenção de menores, por exemplo, e que nós, os Verdes, a família dos Verdes europeus, votou contra este pacto, e o LIVRE também está contra este pacto, tem estas duas dinâmicas, estes dois problemas. Por um lado, não tem uma abordagem que nós consideramos que deve ser humanista ao fenómeno das migrações,
e por outro, fechar fronteiras, patrulhar muitas fronteiras, policiar as fronteiras, não acaba com a imigração. Mas há ou não há depois uma questão de integração que tem que ser revista? Deixa-me só concluir este ponto. Fazer isto não acaba com a imigração, acaba com a imigração legal. E essa imigração que tantas vezes a direita proclama que quer e que é a imigração boa. Okay, imagina, mas nós temos imigração legal em Portugal. Estão 400 mil processos na AIMA parados. Obviamente que há um problema. Portanto, as pessoas não estão legais. Obviamente que há um problema. Estão à espera da sua legalização. E não é que as pessoas não estejam legais, estão numa situação à espera de obtenção de todo o processo burocrático. Eu não vou querer ser juridicamente correto, mas sim. pronto, okay. Isso também tem uma dimensão política, não é só jurídica. Obviamente que a transição do CEF para a AIMA teve muitos problemas. Eu acho que se pode dizer que foi uma transição que não correu bem. Agora, o princípio que foi aplicado naquilo que foi a extinção do CEF e a criação da AIMA, a nosso ver, é um princípio correto. Foi mal aplicado, foi mal executado, teve falta de recursos e devia ter sido feito de outra maneira. Agora, o princípio de separar a parte administrativa da imigração, com a criação da AIMA, da parte securitária, é um princípio que nos parece correto. E, infelizmente, aquilo que nós vemos neste plano do Governo, voltando à tua pergunta anterior, o Governo não recriou o CEF, mas criou o UEF, que é uma unidade de estrangeiros e fronteiras, no seio da PSP. Pode-se discutir se isto faz mais ou menos sentido, mas é um dos muitos pontos deste novo plano, deste novo programa do Governo para as Migrações, que revela uma abordagem securitária ao fenómeno da imigração e às migrações e tenta, de certa forma, sinaliza e faz aquela sinalização que a extrema-direita assume como mais do que uma sinalização, de relacionar a insegurança com a imigração. E nós vemos, todos os estudos indicam que são fenómenos que não estão relacionados. E, portanto, essa tentativa que a extrema-direita tem feito, e com algum sucesso, infelizmente, de espalhar um certo pânico moral na sociedade portuguesa, à imagem do que acontece noutros países europeus, em relação à imigração... Sim, mas há outros países europeus que têm, de facto, problemas de integração, têm bairros... Portugal também tem bastantes problemas. Claro, Portugal também tem bastantes problemas de imigração, mas não são os que as pessoas pensam geralmente. Há problemas de imigração, mas que são, muitos deles, responsabilidades do Estado e das instituições portuguesas. Quando nós vemos trabalhadores imigrantes em Odmira, explorados em condições laborais absolutamente desumanas, vemos que também temos problemas de integração. Mas os problemas de integração não estão sempre do lado dos migrantes, como a extrema-direita tantas vezes tenta pintar. O interessante é olhar também para algumas quadras de polícia e também ver que o Estado aí não cumpre. Ou para algumas salas de aulas e ver que o Estado aí não cumpre. Eu acho que mais... ou para o Estado de alguns hospitais, algumas urgências, e de facto ver que o Estado não cumpre. É só uma questão. Eu não quero, claro, eu só não quero é que, digamos, o argumento, e às vezes esse é o receio que eu tenho quando estou a conversar, é que este argumento serve para isto, mas não serve para aquilo. Ou seja, o argumento das condições serve para os imigrantes, como é óbvio, mas depois não serve para outros setores da sociedade. Não necessariamente. Eu acho que, obviamente, nós temos muitos problemas que precisam de ser resolvidos e que precisam de ser abordados no nosso SNS, na nossa escola pública. Quer dizer, isto dava para 3 programas falarmos disso, João. Vamos só aqui a uma questão. Nós há bocadinho falávamos dos direitos fundamentais que são consagrados desde a igualdade de género, algo que entrou recentemente também na Carta Europeia dos Direitos Humanos, creio que é o direito ao aborto. E isso leva-nos para... digamos, um movimento que surge, que é o movimento Meu Corpo, a Minha Decisão. Ou seja, se a pessoa é que é a pessoa responsável por ter no ventre aquela vida, e permite-me que eu não sei explicar de outra forma, mas depois eu olho para aqui, na parte da União Europeia livre e aberta, falas em viver numa Europa descolonizada que acolhe as pessoas, integra e inclui, reparando as mágoas do passado. Ouvindo aquilo que foi a intervenção do seu Presidente, o LIVRE acha que seria necessário reparações históricas? Aquilo que o LIVRE acha é que esse debate deve ser tido. E deve ser tido tanto do ponto de vista... Entre aquilo que foi historicamente a potência colonizadora, e foi Portugal, assumamo-lo sem complexos, porque parece-me que tantas vezes há nesta discussão... são ditas certas coisas e do outro lado responde-se, mas isso é história, é um facto. E é um facto, Portugal foi uma potência colonizadora e acho que é importante assumirmos isso com todas as coisas que estão inerentes a isso, é um facto histórico. Eu acho que isto é um movimento que também se vê na Europa. Sim, e aliás já houve países que tiveram
atitudes de reparação histórica, países que eram potências colonizadoras, face às suas ex-colónias. E acho que Portugal deveria ter este debate e juntamente com as suas ex-colónias e representantes desses países. É muito engraçado porque nós vemos também a extrema-direita aqui tem uma postura, na minha opinião, bastante hipócrita, porque quando o Sr. Presidente da República disse isso, a extrema-direita veio logo criar um debate de urgência e acusar o Presidente da República, símbolo da unidade nacional, de traição à pátria. Eu discordo de Marcelo Rebelo de Sousa em imensa coisa. Agora, uma coisa eu tenho a certeza, Marcelo Rebelo de Sousa não é um traidor à pátria. Em tudo e mais alguma coisa. Mas pronto. Não é um traidor à pátria. Mas isto leva-me para algo que me diz muito respeito. Eu nasci em Angola, o meu pai é angolano, os meus avós paternos são madeirenses, os meus avós maternos, tenho o meu avô que foi exilado em Timor e que acabou por casar, de facto, com uma timorense indígena, de facto, originária de Timor. Usando o mesmo princípio de meu corpo, minha decisão, quem é que deu autorização a quem quer que seja para discutir se eu devo ser feita uma vítima e devo ser reparado por um passado qualquer? Entendes? É ir um pouco mais fundo à questão e talvez conversar, de facto, com as pessoas que chegaram aqui e foram chamadas de retornados, ou que chegaram aqui, por exemplo, nem sequer me deram equivalência a nível dos estudos e eu estava tão ou melhor preparado do que alguns alunos. Tomás, é um desafio este tema, não é? É um desafio. Mas eu quando digo que deve haver um debate entre aquilo que foi a potência colonizadora, Portugal, e as suas ex-colónias, eu acho que as sociedades civis desses países também devem ser envolvidas nesse debate e devem ser ouvidas e deve haver mecanismos de auscultação que permitam depois aos representantes e aos decisores políticos fazer esse debate, continuar esse debate de uma forma mais informada e tomarem decisões de forma mais informada. Achas que tivemos exemplo com Nelson Mandela, recente? O que eu acho é que não devemos excluir este debate à partida. Não. O Nelson Mandela, como exemplo, que de facto houve pessoas que foram para a prisão porque tinham cometido de facto crimes graves, mas a postura de Nelson Mandela foi de tentar criar unidade dentro de um povo e fê-lo, por exemplo, à volta da equipa de rugby e ninguém queria saber do rugby a não ser um determinado segmento da população. Não temos que... Isto parece que acaba por derrubar mais pontes do que propriamente fomentar diálogos. Acho que depende de como for feito, como depende de tantos debates que nós temos. Nós vivemos, também muito promovido pela extrema-direita, um ambiente de guerra cultural constante e tenta-se transformar tudo aquilo que são debates que poderiam ser tidos de uma maneira legítima, construtiva, saudável e até reparadora. Eu sei que tu não és, mas eu aqui tenho de falar da extrema-direita porque eu acho que a extrema-direita contribui muito para a polarização destes debates e para que debates onde pessoas com posições divergentes poderiam perfeitamente encontrar pontos, encontrar soluções construtivas, chegar a consensos, haver compromissos de parte a parte. Acho que nós estamos num ambiente que está tão inflamado e tão polarizado que torna este debate difícil, extremado e mais do que aquilo que deveria e poderia ser. E eu responsabilizo a extrema-direita por isso e era por isso que falava na extrema-direita. Estou a ver que estamos a ficar sem tempo. Não, estamos nos últimos 2 minutos. Eu vou pedir, e depois farei sinal quando quiser retomar, por assim dizer, o programa, que para a tua Câmara possas então fazer o apelo ao voto no próximo fim de semana. Ok. No próximo dia 9 de junho vão a votos muitas coisas que são importantes para o nosso dia-a-dia. As eleições europeias não são apenas umas eleições para escolhermos quem é que são os 21 eurodeputados de Portugal. Não são apenas para escolher quem é que são as 21 pessoas que, de forma tão coloquial, como se costuma dizer, vão lá para a Europa. Não. A Europa também é aqui, a União Europeia também é aqui, e aquilo que nós votamos, aquilo que é a votação para o Parlamento Europeu no próximo dia 9 de junho, é uma votação absolutamente decisiva para o nosso dia-a-dia, para as nossas vidas e para a vida de todas as pessoas em Portugal. E é por isso que é importante, no próximo dia 9 de junho, votar no LIVRE, porque só com o LIVRE, no Parlamento Europeu, Portugal terá uma voz que seja inabalável na defesa dos direitos humanos na União Europeia, na defesa da democracia na União Europeia, no aprofundamento da União Europeia como espaço de democracia, solidariedade e direitos humanos. Ao mesmo tempo, um voto no LIVRE garante que a União Europeia continuará o seu processo de integração económica, garantindo mais bem-estar
a todos os povos europeus, ao mesmo tempo que promovemos uma transição ecológica que combate as alterações climáticas e que ajuda o planeta a ser mais saudável e as pessoas a viver em maior harmonia, felicidade e prosperidade. Muito bem. Tomás Cardoso Pereira, do LIVRE, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado. Mais uma vez, eu peço desculpa se algumas das questões foram mais desafiantes, mas é maneira bom nenhuma. poder Claro que termos sim. Muito este obrigado, João. diálogo. Claro que sim. Muito obrigado a si também que nos acompanhou. Eu quero lhe dizer que ninguém o quer obrigar a ir votar, mas não tem desculpa para não ir votar, porque um dos mecanismos que existe neste próximo domingo é, de facto, onde quer que nós estejamos, procurarmos a mesa de voto mais próxima e com o nosso cartão de cidadão podermos nos dirigir e expressar aquilo que é a nossa vontade. Resta-me desejar-lhe uma excelente noite. Amanhã estamos de volta para mais um programa que finaliza a semana. Boa noite, muito obrigado.